Oi, Larissa, você está falando aí da Serra Gaúcha, espero que esteja tudo bem aí com você, sua família, com todo mundo. Bem-vinda, bem-vindo a todos. Marina levantou a mão. Marina, passa qualquer coisa, escreve pelo chat. Se você precisa de alguma coisa, alguma informação, aí você pode passar pelo chat para a gente. Oi, Paulo, obrigada. Um grande abraço para você também. Gisela lá, diretamente do Recife. Oi, Gisela. Brasil todo, hein? É, né? joia, Muito muito bacana legal. isso, pessoas de vários estados. Isso é muito bom. Ó, Manaus, Ceará. E vamos, ó. Muito legal, gente. João Pessoa. Ceará, isso aí, boa ideia, gente. Boa ideia para colocar aí onde cada um tá assistindo aqui. Muito bacana. Acho que né, a gente ter se acostumado mais a fazer webinar, a estar online é bom por isso, né? Pode juntar as pessoas. Muito legal. Bem-vindos, todos bem-vindos. Gente, eu vou sugerir que a gente comece, né? Já são 4h05, aí o pessoal vai chegando. Então, eu vou sugerir aí que a Letícia faça, né, a abertura e vamos lá. Gente, Pessoal, e boa tarde. só lembrando, então, as perguntas, vocês podem colocar no Q&A ou no chat, que eu vou estar aqui monitorando e vou passando para a Luciana, para a Ana, tá bom? Qualquer dúvida também podem falar comigo. Tá ótimo, Isa, obrigada. Boa tarde a todos. Muito feliz, né, como eu falei, de ver tanta gente aí nesse nosso webinar. Eu sou a Letícia, sou uma das diretoras do Centro Brasil Design. E hoje nós estamos aqui nessa parceria com a Abre, né, uma instituição que já é amiga do Centro Brasil Design de longa data, já fizemos muitas coisas juntos. E hoje a nossa ideia é falar um pouquinho com vocês sobre inovações em embalagens no Brasil e no mundo. Trazer um pouquinho desses diferentes olhares, falar de inovação, de sustentabilidade, premiações em design, o que a gente tem visto por aí. E para trocar essa ideia com vocês e trazer todas essas informações, a gente vai ter uma fala da Luciana Pellegrino, que é a diretora executiva da Abre e também presidente da WPO, Organização Mundial de Embalagem, e da nossa diretora técnica do Centro Brasil Design, a Ana Brum. Então, nesse momento,
aproveito para deixar vocês com a Luciana, né, que vai iniciar essa fala, fazendo a sua apresentação, e eu espero que todos vocês aproveitem muito bem esse nosso evento de hoje. Obrigada, gente. Obrigada, Letícia. Oi, Letícia, Ana, obrigada, Isa. E uma super boa tarde para todos. Realmente, que delícia essa oportunidade desse nosso bate-papo. Acho que vão ter trocas muito interessantes. Vai ser super rico, gente. E eu começo aqui, então, trazendo uma apresentação, falando um pouquinho da Abre, e aí entrando, sim, nesse nosso tema de hoje tão importante, olhando para as inovações em embalagens no Brasil e no mundo, e podendo debater com essas duas super grandes especialistas em design, a Letícia e a Ana, que vem fazendo um trabalho incrível, eu acho que vão enriquecer muito essa conversa. Mas, gente, eu queria começar primeiro realmente prestando uma solidariedade a todas as pessoas no Rio Grande do Sul e encorajando a todos para ajudarem, para fazerem uma doação. Existe um canal de doação do governo, o SOS Rio Grande do Sul, mas nós temos também, a partir tanto dos nossos contatos e parceiros, outros canais importantes também, como esse grupo de pessoas que têm levaram seus próprios jet skis e têm feito um atendimento super customizado frente às necessidades das pessoas que estão agora desalojadas. Então, poxa, a pessoa precisa de um leite especial, porque, por exemplo, o filho realmente tem uma intolerância à lactose, e eles correm atrás desse leite, alguém manda de São Paulo, eles entregam. Então, é um grupo super legal, que vale a pena contribuir com eles. E também tem um parceiro nosso lá do Rio Grande do Sul, da P-Design, que está fazendo todo um programa para captação de materiais de limpeza, que daí no momento certo possa ter, então, todo o trabalho de limpeza e fazer com que as pessoas possam voltar, se possível, às suas casas. Então, fica aqui os contatos, deem um print na tela, e lembrem, né, gente, não é só agora, né? Eu acho que essa ajuda a gente vai ter que dar por bastante tempo a todos. Mas vamos lá, então, né? Eu acho que nem sei se todos já conhecem a ABRE, Associação Brasileira de Embalagem, uma entidade já bem madura, 56 anos de atuação, e é a entidade que representa a indústria de embalagens no Brasil, com o objetivo de apoiar tanto o desenvolvimento da indústria, mas também o desenvolvimento da embalagem brasileira, para que essa embalagem possa sempre se desenvolver, trazer mais tecnologia, eficiência, sustentabilidade e atender melhor a nossa população, aos consumidores, às próprias marcas, da forma como se colocam no mercado. Então, a Abre conecta todo o que a gente chama de ecossistema da embalagem, então, reunindo marcas, reunindo fabricantes de embalagens, atendendo ao varejo, fabricantes de matérias-primas, para que a gente possa juntos trabalhar no desenvolvimento dessa indústria. Aí eu deixo aqui, então, algumas atividades importantes que a Abre promove e que vocês, cada um de vocês, pode se conectar. Então, hoje a gente vai falar muito de prêmios e nós desenvolvemos um prêmio importante já há 24 anos, o Prêmio Abre da Embalagem Brasileira. As inscrições ainda acontecem por um mês. E é um prêmio, então, onde você inscreve sua embalagem a partir de uma inovação no design, uma inovação na estrutura, na funcionalidade, tecnologia, ou seja, diferentes abordagens, uma marca levando uma promoção para o consumidor. E prêmios têm um valor muito importante para o mercado, porque eles, de fato, eles conseguem fazer aquele registro e colocar luz, criar um momento, mostrando como que aquela indústria está evoluindo, como aquela indústria está avançando, o que tem sido apresentado de novo naquele setor. E a partir desse reconhecimento que os diferentes prêmios oferecem, assim como o Prêmio Abre, é possível, então, aferir aquela empresa, de fato, um diferencial, um troféu de excelência, seja justamente em tecnologia, sustentabilidade, design, e agrega muita oportunidade de negócios para essas empresas. A gente tem relatos de empresas que, às vezes, por não estarem aqui, por exemplo, no Centro Empresarial de São Paulo, por serem uma empresa familiar, não conseguiam abrir portas nos clientes desejados, e a partir do momento em que elas ganham um prêmio e conseguem ser eleitas, elas realmente passam a ter acesso a outros canais, outras oportunidades de negócios.
E se falar, sem dúvida, que os prêmios, eles também fortalecem e impulsionam esse avanço da indústria, incentivando a indústria a ir além, e sem dúvida nenhuma encorajam os profissionais, não é? Afinal, por trás de todos esses desenvolvimentos, tem pessoas trabalhando, pessoas trazendo a sua criatividade, contribuindo com o seu expertise, com o seu conhecimento, para trazer essas novas tecnologias que proporcionam o avanço do nosso setor. E aí deixo, não é o nosso tema de hoje, mas consultem o nosso site, eventos abertos online para o mercado, como evento de inovação, documentos técnicos e treinamentos que a gente oferece, online, presenciais, que vocês depois podem interagir, cartilhas, documentos, ferramentas. Então, a gente já tem muito conteúdo online que fica para vocês. E, inclusive, um programa que a gente tem hoje, que ele leva um QR Code para as embalagens, para poder contar para o consumidor a forma de descarte daquela embalagem para a coleta seletiva e reciclagem. Então, um programa que a gente desenvolve com um parceiro, o Toninho, um catador de Minas Gerais, e aí a gente ensina o consumidor, incentiva, engaja a descartar aquela embalagem de forma que ela tenha valor na cooperativa. Que ela chegando lá, ela vai ser separada, ela vai ser dividida para reciclagem, e ela traz, então, uma receita para aquela cooperativa, ela diminui o volume de lixo, de resíduos, e, ao mesmo tempo, ela promove a circularidade daquele material. Então, alguns programas que estão abertos para que todos possam participar. Mas o nosso tema hoje é sobre inovações em embalagens. Quando a gente olha para essa indústria de embalagens, nós estamos olhando para uma indústria que tem praticamente 70% da sua produção focada em atender essa ampla cadeia de consumo. Então, uma cadeia muito dinâmica, né, de produtos de consumo rápido, como alimentos, bebidas, cosméticos, farmacêuticos, produtos de limpeza. Então, uma cadeia que precisa sempre se transformando, são indústrias que precisam estar sempre inovando. Hoje de manhã, vindo para Casa Ave, eu estava escutando uma entrevista no rádio e justamente o dono de uma marca falando, gente, o consumidor ele é muito ávido por inovação, a indústria precisa todo mês apresentar lançamentos, uma inovação, e o consumidor, aquela inovação, ela chama a atenção dos consumidores, ou seja, a indústria de consumo precisa desse movimento. Então, ela é muito dinâmica, ela realmente usa embalagens, então, para agregar valor e trazer essa inovação para os consumidores. E aí a gente vai olhar, então, um pouquinho como que essa inovação, como toda essa dinâmica vem se apresentando por meio de prêmios aqui no Brasil e também prêmios no exterior. E aí vocês vão ver, o que eu acho que é super rico, é como cada prêmio conta uma história. E cada prêmio, ele traz, na verdade, ele reflete o que a gente chama de zeitgeist, que é aquele momento que as pessoas estão vendo, né? Um espírito do tempo. Então, o que era o tema naquele ano daquele prêmio? Qual era a demanda por qual tipo de tecnologia? Que tema estava na sociedade que passou a puxar a indústria para apresentar aquela inovação? O que era mais urgente? E os prêmios ajudam, ao mesmo tempo, a mostrar um pouquinho qual que está sendo o comportamento de mercado, o que está se transformando. E isso fica muito claro a cada ano. Então, mesmo nos sites dos prêmios, assim como no site do Prêmio Abre, que é o prêmioabre.org.br, quando você acessa vencedores dos outros anos, gente, você vai vendo como essa linguagem evoluiu, tanto o design, a abordagem do consumidor, sem dúvida nenhuma, as tecnologias de imagem, as diferentes estruturas. Então, os prêmios, eles vão registrando esse avanço. E hoje, então, quando eu vou trazer agora para vocês como um pano de fundo para a nossa conversa, esses movimentos calcados em vencedores dos diferentes prêmios, é legal também mostrar que esse enfoque para a inovação, ele pode acontecer em diferentes momentos dessa jornada, tanto de um produto como de embalagem. Então, a embalagem, ela nunca é vendida sozinha, né? Ninguém vai ao supermercado e compra uma embalagem vazia. Ela está aplicada a um produto, ela está construindo a mensagem daquele produto, a proposta de valor, a eficiência, a conveniência, por exemplo, o posicionamento, o público-alvo. Então, a gente sempre olha
para essa embalagem, juntamente com aquele produto que ela está condicionando. E aí, os prêmios, como vocês vão ver, eles vão trazendo inovações que pode ser, por exemplo, focado numa matéria-prima. Então, uma matéria-prima que traz uma experiência de consumo diferente para aquela embalagem e, consequentemente, no consumo do produto. Alguns estão ligados a um processo de fabricação. A indústria, ela está sempre buscando eficiência, né? A indústria, ela já nasceu com esse propósito de ganhar escala, de ganhar eficiência, de otimizar materiais, otimizar recursos, e os prêmios estão sempre trazendo essas abordagens. Um olhar para o produto que está envasado. Então, poxa, antigamente a gente tinha poucas marcas se apresentando em algum formato de produto, e hoje aquela marca se apresenta em vários formatos de produto. Então, pode, por exemplo, uma marca que hoje é um sorvete, é uma barrinha de cereal, é um próprio cereal em si, ele é um chocolate, ele é uma bebida pronta para beber. Então, como que essa indústria vem se multiplicando, o processo de logística mais eficiente, afinal, o Brasil, né, gente, é um país com dimensões continentais, a gente tem que ter muita eficiência logística, o processo de venda do varejo, a experiência do consumidor, fundamental, afinal, é ele que decide a compra, é ele que busca um produto. Então, as embalagens trazem essa experiência favorecida. E aí, todo esse olhar para o pós-consumo também, que está muito em pauta na nossa indústria, e vocês vão ver a seguir que, de fato, é o tema principal que tem pautado os prêmios mundiais, também aqui no Brasil, e aí trazendo diferentes formas, tanto de olhar para uma embalagem, como que ela é descartada para reciclagem, como que ela é triada por uma cooperativa, e esse olhar, essa possibilidade dela ser reciclada. Então, trazendo aqui alguns exemplos, por exemplo, o The Sustainability Award, é um prêmio promovido por uma organização europeia, mas ele acaba, assim, contando com inscrições de todo mundo. E aí ele vai mostrando para a gente, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, um PE reciclado para a fabricação dessa embalagem. A gente vê outras alternativas também de embalagens que vão trazendo aqui, mesmo para produto de limpeza, um material reciclado na sua estrutura, um copo que propõe da zero, não tem um resíduo nesse copo. Então, vencedores que, como eu falei, que nesses últimos anos estão sendo muito pautados pelo tema sustentabilidade e circularidade. Isso é o que registra hoje esses grandes prêmios. Mais alguns exemplos, por exemplo, desse próprio Sustainability Award, aqui uma embalagem reciclável, por exemplo, para um frango orgânico. De novo, aqui um shrink também, que é feito de um material reciclado. Então, o prêmio vai mostrando para a gente quais tem sido essa temática. Aqui no Brasil, no nosso Prêmio Abre, nesses últimos anos, né, diferentes cases que mostram como esse tema é um tema em pauta por tecnologias. Então, um frasco fabricado com matéria-prima 100% reciclada. A gente vai ver, eu vou falar um pouquinho mais, um batom refil, que novo, né? É uma indústria de beleza trazendo esse conceito. Ali uma garrafa de água que tirou um rótulo e passou a levar informação no próprio relevo da embalagem, um refil para perfume, uma alça super otimizada para levar um pack de cerveja, um produto concentrado que leva menos água e sim o produto para ser utilizado pelo consumidor. Outros exemplos aqui, às vezes mais técnicos, né? Um filme que hoje a gente chama de só um material, um monomaterial para ser mais reciclável. Mas não é só isso, né, gente? Então, tem também, por exemplo, esse azeite galo, que traz uma história, que traz um design diferenciado, que traz toda uma relevância, algumas histórias de um aspecto social da sua região. Então, são diferentes abordagens que vão mostrando como que a nossa indústria está se colocando. Aqui um olhar por food service, aqui uma embalagem que traz uma tecnologia de impressão que a gente chama de in-mold label, então é um produto que vai estar sempre molhado, né? Você vai usar na praia, você vai usar no chuveiro, então a estrutura dela de impressão tem que ser resistente à água. O prêmio mostrando para a gente como que essa indústria tem evoluído. Aqui alguns exemplos da Organização Mundial da Embalagem, a WPO, trazendo também vencedores desse último ano, estão mostrando o refil como um aspecto importante, e eu vou mostrar para vocês mais para frente,
uma super tecnologia aqui, gente, no caso da vela, para usar um material reciclado na fabricação da embalagem desse shampoo. E aí conseguir girar essa roda, né? Fazer esse material reciclado ter mercado, ser demandado, voltar para a fabricação de novas embalagens, mas para isso, muita tecnologia por trás. E por isso um reconhecimento, um prêmio internacional. E a gente vai seguindo, né? Olha esse sachê tão pequenininho aqui da Coreia, né? Uma super tecnologia onde você tem 2 produtos em um único sachê e apenas no momento em que você vai utilizar, você rompe esse pequeno lacre aqui e os 2 produtos se misturam e aí você aplica eles em conjunto. Então, uma super tecnologia daqui de usabilidade, de conveniência, numa estrutura de embalagem muito otimizada. Não precisou de 2 embalagens diferentes, e sim uma única para conseguir oferecer essa solução. O e-commerce puxando muitas inovações. Aqui é o prêmio The Packaging Innovation, promovido pela Dow, também um prêmio internacional. Então, com embalagens do e-commerce aqui da China, otimizadas, eles até colocam, né, na sua estrutura. Uma embalagem para as cápsulas de limpeza que tem um clique, então o objetivo é que tenha uma segurança para o bebê, para uma criança não abrir tão facilmente. Então, o prêmio ele vai mostrando para a gente essa evolução. E aqui né, um prêmio super encantador, o Paint Awards, que faz toda essa aproximação com o consumidor. Também é um prêmio que olha o design, ele olha essa abordagem de como as marcas estão criando essa experiência gostosa, né, eu brinco, esse sorriso na hora que o consumidor adquire aquele produto, o que ele vai usar, porque tem um aspecto divertido por trás, né? Tem uma comunicação realmente de conexão. Então, são vários momentos que acontecem na inovação de embalagens, às vezes em um momento da jornada daquele produto, daquela embalagem, às vezes em todos os momentos juntos ou em alguns deles. Então, são movimentos muito distribuídos. E aí eu queria passar com vocês rapidamente por 4 enfoques específicos, mostrando um pouquinho como eles vêm sendo trabalhados e principalmente como é que eles se destacaram nesses diferentes prêmios que a gente vai falar hoje. Então, são inovações no Brasil e no mundo, e aí trazendo a perspectiva do design para a atratividade, o storytelling, o design para a reciclagem, o design para o reuso e o design para o varejo e e-commerce. Ou seja, 4 temas que são, né, que estão na pauta da nossa indústria, estão na pauta da indústria de consumo, estão na pauta da nossa sociedade. Então, quando a gente fala do design para atratividade, storytelling, aqui, sem dúvida, a Letícia e a Ana conhecem muito mais do que eu, mas a gente está falando muito dessa criatividade. E não a criatividade por si só, mas principalmente criatividade que quer trazer uma mensagem para o consumidor, que quer trazer uma experiência, que quer agregar valor para aquele produto, né? Quer que aquele produto tenha um significado. E esse, então, o vencedor do Prêmio Abre do ano passado, muito bonito, um trabalho incrível da Copenhagen, trazendo uma impressão, sim, diferenciada nas suas embalagens e tornando esses produtos, os panetones, num presente muito diferenciado, mas não só pela impressão em si, mas por toda a história que vem aqui olhando para as festas, justamente para esse momento de festa, de alegria, para as diferentes danças regionais que nós temos no Brasil. Outro também desenvolvimento e vencedor do Prêmio Abre, um trabalho incrível, também vencedor no ano passado, de uma empresa já de menor porte e que, sim, explorou toda uma produção gráfica, toda a tecnologia que a nossa indústria oferece pelo Brasil, né? Essa indústria de embalagem já muito bem instalada ao redor do país. E ela, então, trouxe também um design incrível, com uma qualidade de impressão e que traz uma comunicação de impacto para o consumidor. E o que é muito legal do caso, e acho que é um aspecto que o CBD vem trabalhando bastante, a Abre também já trabalhou bastante, uma empresa pequena, ela não precisa ser pequena na sua embalagem. Na verdade, a embalagem ela vai existir para a empresa colocar aquele produto no mercado, ela ter a sua viabilidade nos canais de venda, para oferecer um produto com segurança alimentar, com segurança para o consumidor. Então, além
indo além dessa embalagem, trabalhando com ela para que ela, de fato, cause um impacto, que ela traga uma história, que ela traga uma origem. Então, um trabalho incrível. Aqui também uma marca que não é muito grande, uma marca carioca, e que buscou trazer um posicionamento diferente, venceu o nosso prêmio no ano passado, como eu falei, com muita experiência de consumo, com muito samba no pé, né, gente? Todo um enredo para colocar essa embalagem disponível para o consumidor. E outras sensações, então, seja um processo de decoração, mesmo um processo de um formato diferenciado, que trazem a partir da embalagem, do seu design, uma sensação, uma emoção para os consumidores. Agregação de valor, né, um papel muito importante que a embalagem traz, sim, tornando um produto diferenciado, destacando o valor diferenciado do produto. E às vezes, né, gente, não tem que ser nada super robusto e muito além. Essa campanha da Absolute, que venceu o prêmio Abre também, olha só, né? Ele explorou um papel flexível, que foi agregado à garrafa, e esse papel super colorido, diferenciando muito cada produto, e inclusive tendo essa oportunidade de ter várias artes diferentes para contar diferentes histórias e se conectar com diferentes públicos também. Então, o design, de fato, como design, criando valor, contando histórias, e que agregam muito, muito valor às marcas. Aí a gente vai para um enfoque bastante diferente, que é o design para o varejo e para o e-commerce, que é um design que ele precisa de eficiência. O varejo ele é calcado em eficiência. É uma operação de alto giro, de grandes volumes, que precisa de muita assertividade, que tem que reduzir perdas, que busca sempre reduzir custos e que tem um papel fundamental nessa cadeia de consumo. Então, é um design, quando a gente está olhando para atender o varejo, que tem que buscar essa inteligência estratégica. Então, aqui um vencedor do Prêmio Abre do ano passado, e ele é um produto para exportação, e um vídeo super interessante, porque essa embalagem de transporte, que tem essa base no corrugado, já decorada para ir para a gôndola, para ir para um supermercado nos Estados Unidos, que coloquem, em geral, o produto na própria embalagem de transporte, isso facilita, né, a reposição de gôndola, a organização na gôndola, e a parte externa, a tampa externa da embalagem, protege todo o resto e faz o papel de uma embalagem de venda. Então, uma embalagem que é de transporte, mas que já é uma embalagem de gôndola também. Aqui o vencedor do prêmio Grandes Cases, que também pensou numa embalagem de varejo que adequa ao mini mercado, ao grande mercado, ao ponto de venda do varejo pequeno, do varejo de grandes volumes ou de pequenos volumes, ou seja, uma embalagem super funcional, com diferentes formas de abertura também. Aqui é uma embalagem diferente de um sistema de um varejo que busca uma otimização logística e uma otimização da estrutura. É um vencedor do Sustainability Awards, que traz um sistema inteligente de logística, juntamente com embalagens modulares. E também no Star a gente vê outros vencedores, então tem até brasileiros que ganharam, mas muitas soluções para o e-commerce, onde você refecha e manda, onde você reutiliza, ou seja, dentro de uma pauta atual. E esse vencedor do The Innovation Awards, que traz uma solução da Procter & Gamble na China exclusivamente, que já traz a estrutura de transporte com todo o acolchoamento para a proteção do produto. Quando a gente vai para design, para o reuso e para o refil, então a gente está buscando essa sustentabilidade e um novo comportamento de consumo, o que é fundamental para as cadeias atuais. A população mundial só cresce, o consumo, essa conveniência de consumo crescendo muito. Então, como que a gente otimiza essa cadeia de consumo? Como que a gente pode fazer com que a gente entregue mais, mas com menos recursos? E aí o reuso, a retornabilidade são fundamentais. Então, já há alguns anos, esse case super interessante da Coca-Cola, de embalagens de PET retornáveis. Então, uma alternativa, a gente já tem o vidro muito consolidado, como embalagens retornáveis, e veio também uma alternativa do PET dentro do sistema desse mercado de bebidas. E tem outras soluções que estão no mercado de alimentos, e não como retornáveis, mas reutilizáveis. Então, por exemplo, a Cargill, com essa embalagem de elefante. E qual que é a novidade? Esse rótulo, ele tem um picote que, então, depois do uso do produto, o consumidor
podem retirar esse rótulo e ter simplesmente um potinho vermelho. E aí ela pode reutilizar aquele potinho vermelho na sua casa. E eu já comprovei, sim, pessoas reutilizando, funcionando super bem esse processo. Aqui um vencedor do Sustainability Award, então, de fato, essa possibilidade de refilar um produto, você compra a embalagem refil, que tem menos material, menos peso, e refila a embalagem que tem mais funcionalidade. A gente tem migrado muito para sistemas, então não é sobre a embalagem, é um sistema por trás que permite que o consumidor refile no ponto de venda. E também outras soluções e outros setores que estão explorando essa solução de embalagem refil, onde aquele refil ele funciona na embalagem principal, propriamente dito. E por que isso é importante? Porque daí garante que o consumidor vai fazer a diluição na proporção correta. Então, ao refilar, ao colocar esse frasco do refil nessa embalagem, na garrafa, e depois preenchê-la de água, ele tem a proporção ideal para o uso do produto. Então, também ele traz uma segurança que o consumidor está fazendo certo. E isso é importante, né? Porque às vezes o consumidor pode se sentir inseguro, sabe que eu diluí bem, não diluí, e as novas tecnologias de embalagem vão trazendo isso. E aí, como eu falei, né, gente, esse refil agora indo para o mercado de beleza, que é um mercado de luxo, é um mercado de autocuidado, de indulgência, mas entrando como uma pauta muito relevante nesse setor e trazendo, sim, a oportunidade do consumidor utilizar a embalagem principal, que é mais robusta, tem mais funcionalidade, e trocar um refil que traz apenas o produto em si e com uma otimização bem grande de materiais. E a gente vê isso em maquiagem, a gente vê essa solução em perfumes, aqui no Brasil também, diferentes soluções, ou seja, crescendo bastante. Aqui tem o refil de alumínio nesse frasco de vidro, então realmente trazendo a precisão do reenvase para o consumidor não desperdiçar produto, é um olhar da indústria esse. E aqui novas tecnologias pelo mundo, aqui a próprio prêmio da WPO, trazendo outras soluções também na Coreia, que é um mercado muito evoluído em cosméticos. E aqui, um dos refis que eu acho que tem o maior impacto como referência para a gente, que é, sim, um frasco principal, com um pump, toda uma funcionalidade, mas olha o que é o refil. O refil se transformou. O refil passou a ser um produto em barra, onde então tem todo um ganho de você conseguir distribuir 4 refis ao mesmo tempo, né? E o consumidor na sua casa fazer de novo a diluição na proporção correta. Então, hoje, quando a gente olha para esse olhar do refil e do redesign, a gente não pode se limitar à embalagem. A gente faz um design a partir da embalagem e isso tem um impacto. Mas quando a gente faz o redesign olhando para o produto, esse impacto é muito relevante e pode ser escalado muitas vezes. E aí, passando para o último ponto, como alguns exemplos de vendedores do prêmio, existe o design para a reciclabilidade. Um ponto um pouquinho mais técnico, ele traz mais um olhar para tecnologias, para processos, e aí eu deixo aqui para vocês, inclusive, um guia que traz muita informação super aplicada sobre esse design para a reciclabilidade, mas que vale a pena comentar com vocês. Então, a reciclabilidade, olhando para os sistemas de reciclagem no Brasil, a gente tem hoje principalmente o que a gente chama de reciclagem mecânica. E nesse processo a gente tem que ter um único material que vai ser reciclado e aí então encaminhado para fabricar um novo material. Então, aqui um vencedor do Sustainability Awards, que formou, então, que proporcionou que essa tampa e esse pump do ketchup passassem a ser de um único material, igual ao frasco. Então, hoje, todo esse conjunto pode ir para um único sistema de reciclagem, leva até essa informação na tampa. E também, um pouquinho mais complexo, um movimento importante na indústria, é trabalhar também com embalagens flexíveis, que passam a ter usar um único material, então, por exemplo, um PE ou um PP, e sendo feitas de um único material, elas têm uma compatibilidade maior com a reciclagem mecânica que a gente tem hoje. Então, diferentes exemplos no plástico, para uma função, uma característica de monomaterial, como esse vencedor do prêmio da Dow, e também no papel, né? Uma nova tecnologia do que a gente chama desse verniz barreira, que proporciona, inclusive, outras alternativas de embalagens. Então, são alternativas que complementam
complementam as alternativas já usadas pela indústria, um leque de opção para todo o setor. E aí o último, eu acho que foi o grande vencedor, 3 prêmios, pelo menos, na verdade até falta o próprio prêmio da Austrália, essa é uma embalagem da Austrália. Então, uma embalagem de muesli flexível, uma embalagem flexível que passou a ser monomaterial, mas só ser monomaterial não ia garantir que ela seria separada para reciclagem, porque o sistema na Austrália para separação, ele é mecânico. Então, com isso, eles entenderam que ela tinha que ter uma dimensão para ser reconhecida e trouxeram, então, uma etiqueta onde o consumidor enrola a embalagem para ela ser descartada para reciclagem depois de consumir o produto e é reconhecida. Então, gente, algumas ideias aqui de tudo que está acontecendo, né, de inovações na nossa indústria, e passo para a Ana, para a Letícia, para a gente continuar o bate-papo. Pessoal, é realmente uma alegria, né? Que bom se a gente tivesse todo final de tarde um happy hour como esse, aprendendo e dialogando, por mais finais de tarde como esse. Eu queria pegar essa onda da Luciana e trazer algumas experiências, de experiências brasileiras que estão conquistando o mercado internacional justamente com esse olhar, que a nossa embalagem está tendo muita visibilidade. A gente tem um poder aqui nacional muito grande. Eu estou vendo aqui no chat vários amigos aí que percorrem isso com a gente, então a gente tem aí transformadores, a gente tem designers, então acho que esse momento aí é bom para a gente compartilhar boas experiências, né? Eu acho que é isso que a gente está precisando. Eu vou compartilhar minha tela e vocês me avisem se a gente está visualizando aí, né? Para a gente falar sobre inovação nas embalagens... Eu não estou vendo, gente. Só um minutinho, Ana. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo. Eu tô você está? vendo. Lu, será que então... você tirou o compartilhamento, o seu compartilhamento? Tá, eu vou abaixar minha tela. Continua, Ana, eu acho aqui. Tá bom. Eu também, Letícia, você tá vendo? Aham. Tá vendo? Tá. E eu acabei de mudar a telinha aqui. Todos estão comigo? É ótimo. Sim, mudou. Quando a gente fala de inovação, gente, nas embalagens, a gente não pode deixar de olhar para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é isso que está norteando todas as ações em mais de 200 países. E o Brasil está caminhando muito bem para essa Agenda 2030, justamente porque a gente está olhando para esses ODS com a certeza que a gente pode contribuir. Então, o que a gente vem percebendo quando a gente olha as embalagens no Brasil e no mundo é que os prêmios também estão valorizando as boas práticas, né, em relação aos ODS. Então, se a gente ainda não tem certeza se deveria olhar para eles, eu acho que é o momento aqui que a gente está trocando essas ideias, que realmente a gente precisa fazer um olhar mais apurado sobre esses 17 ODS, e a gente vai ver alguns exemplos disso aqui nos exemplos. Nessa nossa caminhada de 25 anos do Centro Brasil Design, a gente vem percebendo pelo olhar do cliente que eles querem muita coisa. A indústria quer muita coisa. E o consumidor quer muito mais. E essas palavras se tornam desejos, né? Nesse mercado das embalagens que é tão efervescente. Então, eu coloquei algumas palavras aí que a indústria vem sempre nos exigir. E quando exige a gente, exige também dos designers, exigem dos criativos. E como é difícil, né, pessoal, a gente tentar concentrar tudo isso numa embalagem, num ente tridimensional que a gente quer fazer milagre. E como é importante a gente perceber o valor dessa embalagem que tem que transmitir tanta informação em tão pouco tempo, em tão pouco espaço. Mas a gente vem percebendo que isso é possível quando a gente começa a priorizar alguma dessas ações. E mais importante do que isso, olhar essas palavras que são desejos, tanto desejos nossos quanto consumidores, quanto da indústria que precisa oferecer isso, e a gente começa a ver que é possível quando a gente vê isso tangibilizado nos prêmios, como a Luciana comentou. Para nós do Centro Brasil Design, olhar para os prêmios é caminhar muitos passos em pouco tempo. Quando a gente olha para essa apresentação da Luciana, a gente vê que a gente tem um benchmark incrível, que a gente pode pautar o nosso desenvolvimento a partir dessas boas experiências.
E a gente, quando faz isso, né, a gente está se espelhando, a gente está vendo o que o mundo está fazendo. Por isso que eu acho muito importante. Quando a gente faz esse olhar para os prêmios, a gente traz duas premiações que, para a gente, no Centro Brasil Design, são muito ricas. Uma é uma premiação internacional, que é o prêmio mais antigo e consagrado mundial, que é o IF, o IF Design Award. E o outro que é uma iniciativa do Centro Brasil Design, que está hoje se projetando no mundo, que é o Design for a Better World Award. Eu trago esses dois exemplos que a gente tem mais propriedade para falar justamente sobre os premiados. E quando a gente vê esses selos, a gente vê automaticamente na nossa cabeça sinal de chancela, que alguém validou, né? Não foi a nossa própria indústria que disse que é bom. Entidades internacionais ou nacionais que reúnem nomes consagrados que fazem esse olhar idôneo, neutro, e que sim, a gente tem que se apropriar. Então, eu trago alguns exemplos para vocês, nessa nossa trajetória aí mais recente, trouxe alguns exemplos mais recentes que mostram justamente exemplos de embalagens que não são conceitos, são embalagens que já estão no mercado e alguém percebeu que tem valor. E quando eu digo alguém, é esse selinho, né, internacional aí do IF que diz: essa embalagem realmente traz valor para o negócio. Conceitos como monomaterial, como a Luciana comentou, conceitos de melhorar a logística, racionalidade no uso desse material, mas sem deixar de utilizar conceitos que são pressupostos nas embalagens, como proteção, né? Distribuição, logística. Mas quando a gente faz isso e congrega todos aqueles desejos que eu comentei anteriormente, a gente realmente tem exemplos brasileiros que estão se despontando no mundo. E se esses projetos estão se despontando, é porque a gente tem plena consciência e condição de continuar fazendo isso. Então, esse é um exemplo de uma empresa que desenvolveu esse projeto, e mais do que isso, esses prêmios, eles acabam atrelando dois atores importantes, a indústria que produz e o designer que desenvolveu. Quando a gente soma essas duas partes e dá a visibilidade que esse projeto merece, a gente faz com que a cadeia da embalagem e do design comece a rodar. Que isso seja mais intuitivo para as nossas indústrias, que a gente faça desenvolvimentos mais conscientes a partir de exemplos como esse. Esse é um outro exemplo que também vem de encontro aos exemplos que a Luciana trouxe para a gente. A utilização do refil nunca foi tão utilizado no mundo. E quando existe um problema, né, e a solução é uma embalagem, nós aqui que vibramos embalagem ficamos ainda mais contentes. Esse é um exemplo de um desodorante que precisava de uma embalagem para fazer uma performance desse produto, porque ela não estava pronta, ela precisava ser desenvolvida. Então, esse é um projeto que realmente nos enche de orgulho por ter conseguido essas duas premiações e mostra que a embalagem tem que caminhar junto com o desenvolvimento do produto. Quando a gente tem esse desenvolvimento andando em paralelo, o consumidor ganha e a indústria também. Então, assim, essas dicas que a gente vai, né, humildemente colocando aqui, é que esse desenvolvimento precisa estar caminhando em conjunto justamente para a gente ter mais velocidade no desenvolvimento. Um outro exemplo que eu trago aqui, vencedor do Prêmio Design for a Better World Award, é um sistema de embalagem que preconiza o monomaterial, hoje tão exigido na circularidade, né? Como que a gente consegue fazer mais com menos? Ou fazer mais com um único material, e não deixar de ter aquelas proposições como proteção, segurança, acondicionamento, racionalidade, justamente porque essa embalagem foi desenvolvida com o propósito de proteger peças muito delicadas. E quando existe uma inteligência no desenvolvimento fazendo isso, todos nós ganhamos, né? E mais ainda a indústria brasileira que se desponta no mercado com essa visibilidade. O setor de alimentos e bebidas, ele é muito rico, ele nos traz assim várias soluções para que a gente possa entender que são realmente soluções que a gente pode aplicar até em outros setores. Esse é um projeto também ganhador do Design for a Better World Award, que traz assim reflexões muito importantes para a gente.
A palavra inclusão nunca foi tão exigida, até por pessoas que não precisam da inclusão. O consumidor consciente, ele começa a perceber que a tua empresa respeita consumidores ou consumidores da minoria, e isso quer dizer que talvez, se a embalagem respeita isso, provavelmente o produto que está ali dentro também mantém esse respeito. Como a nossa mente ela é cheia de mensagens subliminares, né? Por meio da embalagem, eu quase consigo sentir o cheiro, eu consigo entender o respeito e a qualidade daquela linha de produção. Então, como a gente precisa enaltecer realmente o desenvolvimento da embalagem, porque toda a minha linha de produção, os meus funcionários, a minha fábrica, estão espelhados aqui. Esse é um exemplo de uma empresa que trouxe, fora a linguagem Braille, ela trouxe uma série de requisitos sobre a qualidade, a densidade do produto, que pode ser sentida, né, de forma sensorial numa embalagem. Exemplos como esse nos fazem repensar se a gente não tem que colocar mais tempo no desenvolvimento dessa embalagem. Esse é um outro exemplo que eu venho trabalhar a parte cultural. Hoje a brasilidade é sempre muito bem recebida, né, pelo mercado internacional, mas isso é um exemplo de um desenvolvimento. A gente tem até aqui a designer conosco, coincidentemente, né, participando aqui do webinar. É um produto tão, talvez, corriqueiro, que é uma cachaça, que a gente tem tantas ofertas aí no mercado, mas aí essa empresa vem com uma seriedade, tentando resgatar como eram embaladas as cachaças antigamente, como eu tenho que proteger esse produto que fica sendo envelhecido durante tanto tempo, com tanto respeito na linha de produção, por pessoas que estão ali dedicando muito da sua vida. Então, mostra que não é um processo totalmente industrial, e vem essa garrafa que utiliza utensílios que eu tenho no mercado, mas vem fazer uma cobertura remetendo à origem, né, da ancestralidade, da proteção do líquido, enaltecendo o barro e fazendo todo um processo, colocando tecnologia. Então, as coisas caminham em conjunto. E a gente acha, às vezes, que voltar, né, ou enaltecer a cultura de um país acaba não tendo espaço, e nesse caso tem. Esse também é um exemplo, esses contrapontos, né, da indústria que nos fazem deixar assim tão rica essa discussão. Esse é um exemplo muito importante que a gente teve aí também premiado no Design for a Better World Award, que foi um projeto desenvolvido para e-commerce, como a Luciana muito bem ilustrou. E-commerce é uma demanda latente de todos os mercados, e quando essa empresa vem, né, mostrando um projeto muito rico, que vem trazer os menos, a indústria quer saber de quantos menos essa embalagem trata, e essa embalagem trata do menos 28% da utilização do papelão. Essa embalagem trata do menos 50% da utilização de fita. E, às vezes, no nosso desenvolvimento, a gente faz aquele checklist tão grande do que tem que ter no nosso projeto de embalagem. E hoje eu trago para vocês que os checklists aumentaram. O checklist do que não pode ter na embalagem, ele cresceu. Então, a extração de matéria-prima, a extração de informações, né, que não são tão cruciais, quando a gente coloca um QR Code, quando a gente substitui o material, quando a gente tira alguma informação, a gente também está contribuindo para esse desenvolvimento, para que ele seja tão bem reconhecido e assertivo. Eu trago aí mais 2 exemplos, só para a gente terminar aqui esse nosso momento de reflexão, para a gente poder ir para as perguntas, porque às vezes a gente acha que a nossa embalagem está ok, mas ok, no mercado tão concorrido, tão competitivo, já não é mais suficiente. Como a gente não tem mais tempo para errar, porque tempo é recurso, esse exemplo mostra para a gente um comportamento muito interessante. Essa embalagem estava ok, ela tinha critérios técnicos que estavam exercendo bem o papel dela. Mas quando a empresária vem querendo trazer algo a mais para essa embalagem, porque a gente quer, no final das contas, que isso gere lucro, e quando ela se depara com algumas informações de design que deixam essa embalagem transcender, ela sai do básico e vai para realmente uma embalagem que impacta, que transforma o negócio dela e que a posiciona de forma diferente,
e que ela vende sensivelmente mais, ela vê o quanto o design faz diferença no negócio dela. E uma situação dessa nunca mais vai fazer ela voltar para um desenvolvimento básico, né? Ela percebe que a embalagem pode mudar o escopo de produtos, mudar o posicionamento dela do mercado e, principalmente, fazer com que ela seja percebida pelos consumidores de forma diferente. E quando ela é comparada com os seus concorrentes, ela acaba percebendo que ela se destaca. E ela não gastou R$ 1 a mais, porque a impressão custou a mesma coisa. A gente não está falando, né, da cadeia como um todo, a gente está falando de oportunidades para que isso apareça de forma mais evidente. E uma das palavras que sempre aparece na nossa lista de desejos das empresas é a transparência, que eu preciso mostrar para o meu consumidor que meu produto é bom. Mas às vezes eu sou pequeno, eu não posso fazer uma grande campanha de marketing, eu não posso estar no ponto de venda como eu gostaria, a embalagem é meu único instrumento. Esse é um exemplo, né? E a gente gosta muito no Centro Brasil Design, Luciana, de trazer o antes e depois. E isso impacta, porque a gente tem muitos exemplos de antes e que seria muito bom se a gente se conscientizasse que esse depois ele pode trazer muito mais valor, né? Agregar muito mais valor. Esse é um exemplo de uma indústria, né, no Nordeste e que, fora graficamente, esteticamente, que eu acho que esse não é a nossa pauta de hoje, o mais importante aqui é conhecer o consumidor e o que o consumidor lá na França exige que o brasileiro talvez não tenha a mesma necessidade, a mesma demanda. Mas a transparência, sentir a textura do produto e fazer com que isso seja relevante para esse mercado, traz números, que é o que a gente mais quer compartilhar com vocês, porque basicamente a nossa atuação é pautada em números. Aumentar em 200% o faturamento e abrir novos mercados que antes essa embalagem não conseguia atingir, porque ela não se mostrava tão competitiva, é um indicador importante. E o mais importante para a gente do Centro Brasil Design que fez isso acontecer é perceber que essa empresa não parou naquela embalagem, ela quer mais. E ela não vai se contentar com menos a partir de agora, porque o antes, ali pequenininho, se transformou nesse depois e que gerou muito mais impacto, gerou muito mais vendas e uma melhor aceitação do produto lá no ponto de venda. É isso que a gente quer fazer com que essa nossa conversa gere esse incômodo. Como é que eu posso agregar propósito, né, nas minhas embalagens? E a gente percebe que a visibilidade que a gente pode conseguir, ela é importante. E para isso a gente tem que, às vezes, mostrar alguns caminhos. Mas como é que eu estou convencida, Ana Brum, que isso é importante, mas como é que eu dou o próximo passo? A gente convida vocês, juntamente com a Luciana, no prêmio da Abre, que está com inscrições aí, ainda mais um mês, para conhecer e estar junto conosco nesse hall de projetos brasileiros vencedores. A gente está com inscrições abertas para o IF Design Award. E uma notícia importante, no meio de tantas notícias difíceis, o Brasil ele é muito bem visto internacionalmente. A gente está entre os 10 países mais premiados em design no mundo. Opa, a criatividade, que a gente comentou anteriormente, está aqui representada. E que as nossas embalagens estejam vencedoras e sejam vencedoras a partir de agora, justamente para que a gente tenha mais visibilidade e a gente esteja nesse mapa mundial. A gente vai depois compartilhar com vocês algumas informações, mas basicamente é um grupo seleto de brasileiros que está todo ano conquistando com muita coerência prêmios internacionais, e isso é mais fácil do que a gente possa imaginar. Então, esse é um caminho. Um outro caminho é a gente pensar nas nossas embalagens que tenham algum propósito que a gente precisa enaltecer para a sociedade. Seja uma redução de matéria-prima, seja uma melhoria no processo, seja uma melhoria logística, isso também pode ser contemplado nesse prêmio que a gente está com inscrições abertas, que é o Design for a Better World Award. É um prêmio que nasce no Brasil, a gente já teve inscrições de fora do Brasil, e a gente está aqui com a faca e o queijo, principalmente, né, formulários em português, justamente para que a gente consiga reunir o que há de melhor de impacto positivo da indústria brasileira aqui nesse grande
portal que é o site do Design for a Better World. E convido vocês a conhecerem esses portais justamente para fazerem aquele benchmark. Mas o que está sendo inscrito? Quem é que está ganhando? Qual que é a grande sacada desses projetos? E quando a gente vai e visita esses sites, como a Luciana trouxe brilhantemente esses exemplos para a gente começa a se espelhar e a gente começa a perceber que a gente também faz isso. Só que a gente fica tão envolvido com as nossas atividades do dia a dia que não vai buscar o aval de terceiros. Então, eu diria para vocês que é muito importante esse aval, porque nós, como consumidores, gostamos de selos, gostamos de reconhecimento, e essa competitividade que a gente quer, a gente pode buscar pelas boas práticas que a gente já executa nas nossas indústrias, né? Ou para os nossos clientes. Então, convido vocês a caminhar nesse universo das premiações que trazem muita visibilidade, como a Abre e o CBD relataram tão bem, para que a gente realmente faça diferença, engrosse esse coro da indústria brasileira que pensa design, pensa competitividade e pensa ações para um mundo melhor. Eu deixo aqui as minhas credenciais, meus contatos, o Centro Brasil Design fica à vontade e à disposição de vocês para que a gente faça mais e mais trocas aí ao longo desse ano. Muito obrigada pela oportunidade, Luciana, Isabela e aos amigos da Abre. Muito obrigada, Ana. Foi muito esclarecedora, muito legal, muito interessante a sua apresentação. Acho que foi importante essa complementação, né? Eu acho que a Luciana trouxe vários exemplos e você também complementou. Teve até um exemplo que você mostrou do combo Log Office, que ganhou o prêmio da Abre, ganhou o prêmio da WorldStar, da Organização Mundial de Embalagem. Então, muito interessante, é muito satisfatório, né? A gente vê, é um projeto, isso, né? Um projeto de um grupo de estudantes e ver esse projeto tendo tanto sucesso aí em tantos prêmios. A gente está aqui, né, um pouquinho já para acabar, mas para quem puder ficar, a gente tem algumas perguntas que eu vou colocar aqui para você, Ana e Luciana. A gente tem aqui uma questão aqui do Paulo, Luciana, que falou que o seu último slide ficou muito rápido. Eu não sei se era dos seus contatos, não sei qual era o seu último slide da sua apresentação. O José Lucas pergunta, meninas, quais são as ferramentas e recursos mais utilizados para o desenvolvimento dessas embalagens / produtos? Eu não sei quem quer começar. Elisa, desculpa, você pode aqui quais ferramentas, né? Tá. Desculpa, a gente. José. Está no Q&A essa pergunta. De fato, as agências de design, elas têm metodologias, né? Então começa por uma metodologia, um processo de primeiro entender qual que é o diferencial desse produto, né? Por que a gente está colocando esse produto no mercado? O que ele traz consigo? E aí, olhando para em que mercado que ele entra, quem que é esse público-alvo, como que esse produto, então, vai se diferenciar nesse mercado que já existe, ou é um mercado novo? Se é um mercado novo, um produto que ainda realmente uma grande inovação, como que isso é introduzido para o consumidor? Como que você apresenta e chama a atenção para o consumidor buscar? Olha-se muito concorrente, né? Qual tem sido essa linguagem de mercado, qual tem sido uma linguagem para esse produto e até onde se pode ir, né? Como se inova, como que leva uma diferenciação, qual que é a oportunidade para agregar valor. Então, qual que é o código da categoria, né? Eu acho que isso já combina com essa pergunta do Paulo Granato, que fala, nossa, mas se você foge muito do código da categoria, o consumidor reconhece, o designer tem que olhar isso, né? Às vezes, de fato, aquele produto tende a estar num local de gôndola dentro daquela categoria, o que ajuda a caracterizar em que categoria ele se aplica. Tem códigos já estabelecidos e aí precisa medir, sim, até onde eu posso ir na inovação, como que isso fica claro para o consumidor, e principalmente que valor que está sendo apresentado por fugir do código da categoria. Ficou mais barato, ou ficou mais funcional, ficou mais conveniente? Então, são metodologias, né? Eu acho que daí eu passo para a Ana complementar, e aí sim, daí tem, né, ferramentas, tem designers que têm as suas ferramentas que vão calcando e guiando esse processo para desenvolver toda essa conceitualização no desenvolvimento daquele produto e daquela embalagem.
Perfeito, perfeito, Lu. Eu colocaria uma ferramenta importante, que é o desenvolvimento de um bom briefing. Quando a empresa fala assim, eu preciso de uma embalagem, e não amarra o custo, como é que eu tenho que usar meu maquinário, ou se eu quero usar ou não, o shelf life que eu preciso obter com esse produto, se for um alimento. Enfim, a gente precisa, às vezes, espremer muito esse briefing, justamente porque, se eu não estabeleço limites, qualquer coisa que se desenvolva pode ser aceita. Então, a gente tem aí um modelo de briefing que a gente executa no Centro Brasil Design, até já foi modelo para a Coreia, que é justamente a gente tentar buscar o máximo de informações para esse briefing, que é esse briefing que vai determinar exatamente aonde a gente vai chegar, quanto que a gente vai desenvolver, né, de criatividade, de recursos, de processo para atingir aquele objetivo. E realmente, os escritórios de design têm várias metodologias que podem estabelecer esse bom desempenho. E realmente olhar para o mercado e esses códigos, respondendo a outra pergunta mesmo, será que o café da Condessa não inusitou tanto no mercado, onde só é tudo tão pretinho? E realmente, esse código existe. E você tem que ter, às vezes, a coragem de querer quebrar esse código para ter um diferencial, ou você quer caminhar junto com os outros. É uma decisão estratégica também da empresa. É. E, Ana, e essa quebra desse código, ela pode vir pelo design gráfico, como aconteceu, né? Lindo, né? Mas ela não aconteceu nesse caso num design estrutural, que ainda se aplica a um design estrutural em outros produtos da categoria. Então, às vezes, se você inovou no gráfico, mas o estrutural ainda remete para o consumidor, poxa, isso é uma embalagem de café, existem diferentes formatos, mas esse também é um formato. Então, você pode escolher e fazendo essas escolhas, muito como a Ana falou, de acordo com o objetivo da empresa e com a proposta. Para as empresas de menor porte, dependendo do produto, é preciso observar também qual o investimento que aquela empresa está disposta a fazer para ter uma embalagem super exclusiva, ou ela vai, por exemplo, buscar alguma estrutura de embalagem que já seja padrão de mercado, inclusive que ela possa comprar lotes menores, tiragens menores, e com isso ela ganha um pouco nessa eficiência de custo, comprando um volume menor, uma embalagem já pronta, e ela rotula simplesmente diferente, agregando o seu diferencial a partir do rótulo, ou não. Vai ser um formato diferente, um molde que requer um investimento, né, se for, por exemplo, uma bebida. Então, tem muitos fatores que vão ser discutidos no briefing, sim. E aí entra nessa metodologia para a empresa conseguir ir caminhando com o seu cliente no melhor desenvolvimento daquela embalagem. E eu acho, só Obrigada. complementando, Tá, eu desculpa, acho, desculpa, Letícia. eu acho que tem uma coisa muito bacana nesse projeto, que é a ousadia da empresária, né? Então, a Ana trouxe muito bem a ideia do briefing. Quando ela veio com esse projeto para o escritório de design, ela falou que ela queria que a Condessa dela, que é o Café da Condessa, deixasse de ser uma moça tímida, vestida com pretinho básico, e se tornasse uma mulher colorida. Então, assim, aí ela já se posicionou como que ela queria trazer a embalagem dela, como que ela queria, né, trazer o café dela. Então, eu acho que o briefing, ele realmente ele é muito importante. E a gente tem visto nesses anos, nesses últimos anos, com todas as questões das premiações, os cafés investindo muito, né, nesse diferencial de embalagem. Então, acho que tem muito a ver com o briefing mesmo, com a expectativa do empresário. Obrigada, meninas. Agora tem uma pergunta, não tenho o nome da pessoa que fez, mas ela pergunta: o desenvolvimento de uma embalagem tem que andar junto com o conhecimento do tipo de material? Ou, se eu apenas desenvolver sem me preocupar com o tipo de material, deixando para outro setor especializado? Não sei se deu para entender a Polêmica, hein? pergunta, mas Essa é a dor da maioria das empresas que querem inovar a embalagem. Por onde começa? Pela escolha do material, né, ou design. E eu vou dizer, meninas, se quiserem discordar, por favor, que ele tem que estar concatenado. Eu não consigo só depois escolher a matéria-prima, porque isso vai causar um impacto de ajuste muito grande. Se eu não souber já em que material eu vou utilizar, talvez o processo de impressão não fique o mais adequado possível. Talvez eu não consiga fazer o invase
naquela matéria-prima. Então, é muito importante que as equipes de desenvolvimento, design, projeto, produção caminhem juntas. Vocês já devem ter ouvido falar assim, já desenvolvemos tudo, agora vem a equipe de design só para dar aquela finalizada. Isso é retrabalho, isso é mais tempo, é mais ajuste. Então, quando a gente parte para o desenvolvimento e tem as equipes integradas, a gente é mais assertivo, a gente tem menos retrabalho e a gente tem uma eficiência muito maior no projeto de embalagem. E até complementando, gente, dando um passo atrás, né? Você tem que olhar para o produto em si, né? E principalmente que barreiras, que tipo de proteção esse produto precisa, né? Cada embalagem ela é feita de fato, customizada para aquele produto, porque atendendo a sua principal função, é a função de proteção, de preservação, alargamento desse prazo de validade para dar tempo daquele produto chegar com segurança do consumidor, entendendo qual que é a dinâmica de distribuição, que impactos que ele vai sofrer e como a gente garante a inviabilidade, olhando, por exemplo, também para o próprio processo de invase, né? Como que esse produto é envasado na embalagem? E isso é super fundamental, porque, por exemplo, se a gente está falando de um produto delicado, então ela já tem que ter uma barreira física, porque o impacto no transporte é enorme, né? A gente falou de novo, Brasil com dimensões territoriais, continentais, o transporte ele é via terrestre, são caminhões caminhando, percorrendo esses 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, o impacto físico, como que a embalagem absorve esse impacto? Se for um produto alimentício, por exemplo, um doce, um produto com mais açúcar, mais gorduroso, ele precisa de uma proteção à luz, então uma embalagem mais opaca, que tem essa barreira à luz, para não acelerar aquela decomposição do produto, e assim por diante. Um cosmético, o que interfere naquele princípio ativo? Como a gente garante que aquele princípio ativo vai estar ativo tanto até chegar no consumidor, o que pode levar um mês, até ser vendido mais outro mês, e depois para ele ser consumido mais um ano, talvez. Como aquele produto, aquele princípio ativo se preserva? Então não pode entrar na embalagem. Toda vez que o consumidor apertar o pão, não pode ter nada de oxigênio, porque o oxigênio, ele oxida, ele acelera essa perda do princípio ativo. Então, gente, são critérios super técnicos, é muito técnico. Então, a primeira resposta é o que eu preciso para preservar esse produto, para chegar com segurança, com qualidade, não ter sido violado, realmente chegar próprio para o uso e próprio para o consumo, né? Para essa conveniência, o que eu queria que abrisse fácil para o consumidor consumir em movimento. Então, vamos pensar numa embalagem que traz a segurança e tal, mas que seja abre fácil, ele consumir em movimento. Então, tem que caminhar em conjunto, como a Ana falou. E aí, até divido com você uma percepção, assim, que está muito conectada com isso, que foi ao longo da pandemia, onde a gente teve, ao longo da pandemia, processo de aceleração do processo de digitalização das redes sociais, as redes sociais como novos canais de varejo, então descentralizou a venda pelas grandes redes de varejo, pulverizando marcas de todo o Brasil, trazendo junto com elas o empreendedorismo. Então, nasceu o empreendedorismo, aproveitando os novos canais, e aí a gente viu uma proliferação de produtos, por exemplo, para o rosto, para o cuidado facial, que passaram a ser apresentados em sérums. Então, deixando de ser um creme, que usa um pote, que usava uma bisnaga, que claro que existe, né? É sempre ou, é sempre gente, novas alternativas e não ou, né? Não, mas produto sérum que se adequou muito à possibilidade daquele frasco de vidro ser comprado mais facilmente pelos pequenos produtores, por essas marcas regionais, por essas marcas locais. E aí, então, como a Ana falou, no momento do desenvolvimento desse produto, ao entender que seria mais fácil para aquela pequena marca regional, usando um produto ativo, um princípio ativo daquela região, seria mais fácil ela comprar um lote de um frasco que é pronto, já é fabricado e tem redistribuição pelo Brasil, do que fabricar uma embalagem exclusivamente para ela. Então, a gente viu um nascer de uma categoria chamada sérums faciais, que no Brasil não era ainda não fazia parte da cultura de consumo, mas muito atrelado ao quê? A disponibilidade de uma embalagem, pequenos volumes, com as propriedades de barreira, com a propriedade de proteção, como uma alternativa a outras embalagens, como
frascos e bisnagas que oferecem também essas características, mas talvez um outro processo de venda. Então, tudo precisa ser olhado ao mesmo tempo, e por isso é importante contar com as agências de design, conversar com o fornecedor de embalagem, conversar com experts que trazem esses programas, com o próprio CBD, participar de cursos, olhe no nosso site os treinamentos sobre esse olhar de desenvolvimento de embalagem, desenvolvimento de design, porque, de fato, são muitos aspectos que precisam convergir para que o produto tenha o melhor êxito no mercado, que é o que a empresa está buscando. Obrigada. Ana, tem uma pergunta aqui que foi feita pela Helena Kruger, que ela pediu se você poderia falar um pouco mais sobre os diferenciais do produto que traz inclusão, que ela achou interessante, mas não pareceu apenas um braille. Não sei se você se lembra qual que é. Aham. Em linhas gerais, os projetos que permitem a inclusão têm desafios muito específicos, né? A gente está falando da inclusão, quando a gente está falando do Braille, da deficiência visual, mas a gente tem, assim, vários aspectos que precisam ser observados, dependendo do tipo do produto que a gente vai desenvolver. A gente tem projetos que a pessoa tem uma certa restrição ao manusear. Gente, quantas vezes a gente não conseguiu abrir uma embalagem corretamente? Então, a gente está pensando na inclusão de várias maneiras, até aquela, às vezes, inclusão temporária, da pessoa que está na cozinha com a mão suja e precisa abrir rapidamente uma embalagem na hora de cozinhar. Então, esse olhar é um espectro muito grande, mas a gente pode pensar realmente no Braille. A gente tem hoje muitos QR Codes que te dão acesso a outras informações, porque às vezes a visualização da tabela nutricional não é adequada, ou a gente tem muita informação para ser colocada, a gente não enxerga direito, né? A gente está precisando aí de alguns instrumentos, a gente não consegue, às vezes, enxergar com a precisão que a gente precisa. A gente tem aspectos de embalagens que vão também pensar na questão do daltonismo, da hierarquia de informações. Tem produtos que a gente precisa ficar olhando para saber realmente o que é, se é um produto pronto, se ele precisa ainda ter algum processo. Então, quando a gente está falando de inclusão, eu espero que está respondendo essa pergunta de forma satisfatória, a gente tem que olhar para vários ângulos, né? Para vários tipos de necessidades, não só a que a gente talvez esteja mais habituada, que é o braille, para questões visuais, e mesmo assim, se a gente tiver a consciência de que a gente está fazendo muito pouco, por exemplo, existe um projeto do braille nas etiquetas de roupas, porque é para a pessoa saber que aquela é uma calça preta de sarja, por exemplo. Quando a gente vai olhar na etiqueta da roupa, que não deixa de ser um instrumento, né, de embalagem aí, a gente vai ver que só está escrito a cor preta. Então, como é importante que a gente dê mais informação para esse nosso consumidor, né? Independente da necessidade temporária ou não que esse consumidor tenha. Eu espero ter respondido a tua pergunta. E vou só complementar, Ana, contando que essa questão da inclusão tem ganhado cada vez mais relevância e realmente chamado a atenção das marcas para trazerem essa inclusão, seja a questão anual, gente, essa habilidade, essa facilidade de abertura. A gente começa a ver marcas que já trazem junto com o produto a possibilidade de ter algum dispositivo que facilita essa abertura, esse manuseio. E no caso de pessoas que tenham algum grau de deficiência visual, esse programa a gente lançou para a educação para o descarte seletivo, o Lupinha, ele está sendo trabalhado e desenvolvido junto com a Laramara, justamente para ter essa compatibilidade com os principais aplicativos que hoje são utilizados por pessoas com alguma deficiência visual. E assim, a partir do Lupinha, a pessoa também então consegue ler o QR Code e ter a informação em voz sobre esse produto, então, produto, características, sejam cosméticos, um alimento, e aí também tendo a informação sobre a melhor forma de descarte para ter valor na cooperativa de catadores. Então, a tecnologia hoje ela vai permitir a gente avançar muito nessa inclusão. Isso é bastante positivo e, claro, agora tem que ganhar escala, né? A tecnologia está chegando, as empresas estão aprendendo a usar, os consumidores estão aprendendo a usar, é um momento que tem que acontecer em conjunto e aí ganhar escala.
Com certeza, né? Porque o Braille ele é super importante, mas nem todo mundo que tem algum deficiência visual aprendeu a ler o Braille, porque acabou adquirindo a deficiência ao longo da vida. Então, essa questão de você agregar tecnologia, ela é fundamental, porque a gente tem aprendido com esse processo que as pessoas com deficiência visual, elas têm já um nível bem avançado de acesso a essas informações. Tem até uma organização que ajuda as pessoas que querem fazer sites e aplicativos acessíveis, que tem uma consultoria, então é realmente super importante. Vou partir agora para uma pergunta que é do Écio Silva, que ele pergunta aqui como trabalhar a tradição versus a inovação no design. Sua pergunta fácil, né, Isabela, hoje? Só, Tô o pessoal está bem brincando. inspirado, viu? A gente tem sempre essa dúvida, né? Uma empresa tradicional tem tantos anos de mercado e parece que se ela inova, ela está quebrando um pouco dessa tradição. O que a gente tem percebido hoje, Edson, é que a gente pode usufruir de várias ferramentas de design para a gente mostrar essa tradição. Quando a gente fala, a gente acabou de fazer isso com uma empresa de café muito tradicional e pequena, no interior de São Paulo, justamente que eles queriam demonstrar que eles têm, né, quase 8 décadas de tradição e que estava na hora de renovar o mascote, renovar as embalagens, colocar novos elementos, porque assim, mesmo uma empresa tradicional agora começa a ter cápsulas. Então, como é que ela faz essa transição? Isso é o storytelling, né? Isso é que o designer tem bastante expertise, é contar como isso aconteceu, né? Colocar alguns selos nessa embalagem, fazer algumas referências, ir fazendo essa construção gradativa. É bom que a gente saiba que, né, fez uma vez a embalagem, nunca mais vai fazer, né? É um processo em constante melhoria. Então, essas empresas que precisam mostrar tradição, mas embalagens inovadoras, elas precisam realmente mostrar que a empresa tem tanta tradição, tem tanta robustez, que ela também se permite inovar. Então, contar essa história vem sendo um trabalho bem desafiador dos designers, principalmente agregando elementos que eram do passado e ressignificando nas embalagens do futuro. Tudo que a gente falou aqui, né, a gente não tem uma receita. Eu acho que cada caso tem que ser analisado. Eu acho que o rico de a gente estar trabalhando com embalagens é isso, né? Não existe uma mesmice. A gente precisa sempre buscar as especificidades para poder contar essa história. Isa, só fazer um comentário que não é exatamente nessa pergunta, mas só aproveitando um comentário aqui do Paulo Granato sobre aquela embalagem do elefante, né? E até com esse ponto que a Ana trouxe, né? A gente tem que olhar muito essas especificidades e dos diferentes públicos também, né? Essa embalagem do elefante, né, um potinho que retira o rótulo e daí possibilita usar. Eu tenho uma apresentação que eu coloco fotos dela de fato sendo usada por pessoas, assim, e coincidência em uma viagem, passando férias, no Mato Grosso do Sul, quando eu chego na cozinha da casa, eu vejo um monte daqueles potinhos. Gente, assim, eu fiquei super feliz de ver, né? Porque às vezes uma solução que quando você está, né, dependendo da sua cultura, do seu uso e costume, das suas práticas, você fala, ai, gente, eu não vou utilizar isso, eu não vou usar essa solução. Mas você é uma só pessoa. Existem outras 200 milhões e 14 milhões, né? 214 milhões de pessoas no Brasil. E para essas pessoas isso pode ser algo dor, e ela tem outras práticas, outros anseios. E sim, ela é muito utilizada, até que foi lançado depois na época da Copa em verde e amarelo, outras alternativas, até trazendo um pouco um aspecto lúdico para o consumidor. Então, como a Ana falou, gente, são todas as possibilidades, não é uma, são todas. Né, Ana? A Ana Pontes, da Cargill, responsável pelo desenvolvimento, né, Ana? Você sabe que eu sou fã, né? Essa foto aí eu guardo. E tem o potinho cor-de-rosa, quem não sabe. Além do vermelho, tem o cor-de-rosa agora, fazendo sucesso, Ana. Ai, que legal. Bacana, gente. Tem uma pergunta aqui do Bruno Basso, da RECT,
que ele fala sobre mistura de materiais. Ele comenta em relação a uma embalagem que você apresentou, Ana, que é aquela da calda da lagosta, que ele saiu de uma embalagem flexível e foi para um cartucho com visor. Então, ele questiona essa questão do plástico, do papel, né? Como que foi atendido o ponto da sustentabilidade nesse caso. Eu vejo sempre, pessoal, que é uma balança, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não tem só dois pratos, a gente tem três, que é a parte econômica, ambiental e a social. A gente precisa colocar tudo numa balança. Nesse caso, para ele conseguir chegar no mercado francês, ele precisou adotar essa estratégia. Essa é uma embalagem desenvolvida, se não me engano, há 5 anos atrás. Talvez, como a Luciana colocou na apresentação dela, o desenvolvimento hoje, a partir da tecnologia e dos processos, né, e das matérias-primas que a gente tem hoje, talvez o processo fosse, né, seria diferente. É importante a gente entender em que contexto ele foi desenvolvido. E o mais importante, em que tiragem, né, ele foi desenvolvido. Porque às vezes a solução que você tem é aquela, né, você tem uma certa limitação para não deixar esse custo impraticável, para que o produto realmente tenha ali a equivalência. Eu entendo essa tendência nossa à utilização de monomaterial, mas nesse caso tinha um outro agravante. As caldas de lagosta, elas não poderiam ser empilháveis. Imagine o empilhamento bem irregular, né, de um produto super assimétrico. Então, esse berço, que acabou sendo a embalagem, veio também para unificar o empilhamento, para deixar esse produto melhor na logística. Espero que tenha explicado um pouquinho. Obrigada. Eu vou fazer uma última pergunta, tá? Que a gente já está passando aqui bastante do nosso horário, mas é do Carioca. Carioca, que bom que você conseguiu entrar. Nós nos encontramos hoje pela manhã num evento da Mercado, que está lançando o evento. Em breve todo mundo vai receber as informações e a gente comentou sobre o nosso webinar e pediu o link, queria tentar entrar, então obrigada aí pela participação. E o Carioca coloca aqui que ele está presidente da Copercaps. E eles têm uma planta que processa 20 toneladas de resíduos pós-consumo dia, e com uma média de rejeito de 3 toneladas dia. 80% são embalagens passíveis de reciclagem, porém sem reciclabilidade. Onde está a responsabilidade compartilhada e a informação para o consumidor? E a Luciana pode nos ajudar com a resposta, né, Lu? Vamos lá. Oi, Carioca, tudo bom? Que bom que a Isabela esteve com vocês, ela gostou bastante do evento. Essa é a nossa meta, Carioca, o 100% é o objetivo. Por isso que a indústria tem desenvolvido novas tecnologias para ir chegando perto desse 100% reciclável. Você sabe que é tecnologia, esse coating barreira, esse verniz barreira, que possibilitou a simplificação dessas de estruturas de embalagens que combinavam diferentes materiais para ter uma única estrutura. Gente, ela chegou no mercado e foi aplicada em uma velocidade incrível. Chama atenção como, de fato, era uma demanda muito importante e realmente a sua aplicação foi muito útil. Mas claro que esse processo ele tem que sempre acontecer sem impactar negativamente a propriedade de proteção de um produto. Porque às vezes tem combinações de diferentes materiais, porque aquele produto tem uma fragilidade, né? Ele tem uma especificidade que ele precisa daquela combinação para agregar diferentes proteções ao mesmo tempo. Então, pode ser a luz, o oxigênio, ou ele tem que deixar permear, sair um gás que gerar pela própria decomposição natural do produto. Gente, os produtos são vivos, né? Produtos alimentícios, por exemplo, eles são complexos, porque eles são vivos. Então, essas estruturas mais complexas são as que foram desenvolvidas até esse momento, olhando no primeiro ponto, a preservação do produto. Senão a gente vai ter que jogar fora o produto e a embalagem, e aquele impacto da distribuição, ele já rodou o Brasil, né, ele traz muita carga ambiental com ele, né, o produto em si, mas o processo de plantio, o processo de colher, o processo... Não, gente, né, então,
primeiro é a preservação. Então, tem sim, hoje ainda no mercado, estruturas que são mais complexas, mas que trazem toda a proteção necessária. E aí o mercado, hoje, olhando muito em como que a gente vai trazendo outras tecnologias, outros processos que vão aproximando essa proteção dessa tecnologia hoje vigente de reciclagem, que é a mecânica. Mas, por outro lado, o mercado também está avançando nas tecnologias de reciclagem. Então, também olhando como que a gente traz tecnologias que vão absorver essas estruturas de materiais combinados e poder, sim, dar reprocessá-las. Então, esse diálogo, né, Carioca, ele é muito fundamental. E tendo essa troca, olha, marca, essa embalagem aqui eu não estou conseguindo revender, não tem mercado. E a marca vai trazer, né, o entendimento e vai ficar com aquilo, uma lição de casa para entender como que ela avança, vai chamar seus fornecedores de embalagens. Muitas vezes entra uma questão de usabilidade, não, eu preciso dessa estrutura para o consumidor apertar, amassar, aplicar. Então, como a Ana falou, é uma balança, não é uma única verdade absoluta, né? São vários objetivos que precisam ser atendidos em uma única embalagem. A embalagem é um dos itens que traz mais tecnologia, porque ele olha para tantos clientes, tantos fatores ao mesmo tempo. Então, Carioca, eu fico feliz em saber que a gente já está em 80%, e a indústria está, sim, correndo atrás para avançar, chegar cada vez mais próximo ao 100%. Eu acho que o 100% nunca vai ser possível, a não ser que, de fato, as tecnologias de reciclagem vão competindo. A gente tem que avançar em reuso, gente. O reuso traz uma super otimização de materiais, de recursos. Como que a gente torna esse reutilizável atrativo para o consumidor? Então, tem vários caminhos, sim, mas, de novo, fazendo um balanço, preservar o produto, atender o consumidor, a forma de uso, segurança, experiência, distribuição e, sem dúvida nenhuma, otimizando esse processo de reutilização ou de reciclagem também. Eu complementaria que a gente tem aí mais uma bandeirinha que a gente tem que levantar, que é o ESG. Então, as empresas acabam também tendo um papel aí fundamental de informar, né? Acho que essa questão da educação, de como deixar isso mais fácil, também é mais um desafio aí para esse grupo de empresas que precisam concatenar aí mais um desafio. Então, tá ótimo, gente. Obrigada, Luciana. Obrigada, Ana. Obrigada, Letícia. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente até agora. O Carioca até colocou aqui: iremos fazer uma gravimetria identificando os fabricantes dessas embalagens sem reciclabilidade. E, quem sabe, juntos podemos contribuir para a economia circular. Bom, mas então, obrigada, Carioca, obrigada aí pela informação, é muito importante. E então, obrigada por vocês que estão aqui conosco até agora. Algumas pessoas perguntaram se as palestras vão ser compartilhadas. A gente está gravando esse webinar e a gente depois pode disponibilizar, então, o acesso à gravação para quem queira assistir novamente, possa difundir também, né, a informação, o conhecimento, que isso hoje em dia é super importante. Obrigada a todos e não se esqueçam de todos os prêmios, as datas aí, participem, escrevam os seus projetos, as suas embalagens e muito obrigada, então, e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente, até a próxima. Tchau. Obrigada. Obrigada, Tchau, meninas. boa Tchau, noite. tchau.